A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta. Grupo Foralto, comprometimento é ir mais longe. Parrilha del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga, anexo ao Ventuno. Saint Beer, converta-se a boa cerveja. Unesc 50 anos. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. E vem aí a 21K, terceira meia maratona Caixa Criciúma. Arraste os tímpanos, estão lubrificados, gemente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior comigo, Elia, uma das melhores motoristas, um as. Ô, mano, um as no volante. Já andou comigo, eu não sou barbeira. Não, tu manda bem, manda bem. Não, isso aí... Uma mulher, tu dirige muito bem. Eu reconheço os meus erros, minhas, né, insuficiências, mas eu piloto bem. Não, tu pilota, tu manda bem, tu manda bem eu demais. não sou barbeirinha, não. É seguro andar com você. A começar que eu já não ando colada no banco, aquele não. banco pra frente. Isso aí pra mim já Igual revela velho, que a né? pessoa é barbeira. Aquele velho que anda colado, bota Colado o na volante frente, no grudado peito, com o rosto no vidro, ali não sabe dirigir. Sabe que uma vez eu fui pra Floripa, fui viajar com um amigo meu. Ele disse, não, mano, vamos com o meu carro. Isso há muito tempo, na época da faculdade. Fui. Tu não gosta muito, né? Não gosto de viajar com os outros, já não gosto de andar com os outros. Tu gosta de tu dirigir, né? Tu no comando. Eu não gosto muito, não confio muito nos outros, mas aí tudo bem. Aí, fomos daí, eu assim, cara, olha essa placa aqui, que bacana. Ele disse, não posso. Isso por quê? Porque eu tô dirigindo, se eu olhar pro lado, eu desconcentro. Aí eu vi a cagada que eu tinha feito, assim, meu Deus do céu. Tem gente que não consegue dirigir com o som ligado. Nossa Baixa, desliga o som. Mas por que ele tá falando isso aqui? Porque hoje o assunto é esse, entendeu? Vamos falar um pouco pilotar? de trânsito. A gente Direção? tem que falar todos os dias de trânsito nessa nossa cidade aí, nessa Transilvânia. Tem como a gente tirar as antas do trânsito? Será? Eliminar? É possível, assim, eles sumissem? Sabe, tem uns caras que é difícil, né? É que tem uns caras que a gente não sabe onde tirou a carteira de motorista, né? Não sei. Você acha que veio no Sucrilhos? No Sucrilhos? Tem um grupo, né? CNH no Sucrilhos? É do Facebook? Que vem no Sucrilhos? O pessoal vai lá e fala tudo que encontra por aí, né? Vai adotar tudo? Tudo. Apresenta aqui. Programa do Avesso no ar, Bibi. Não Hoje... buzina. Eu odeio gente que buzine, por gentileza. Olha só. Buzina, vai. Hoje a gente conversa com eles. Instrutores de autoescola. O Vinícius Ribeiro já tem 19 anos aí. Ele também é advogado. Aí juntou tudo, né, Vinícius? Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Junto com o Vinícius, a Fátima Darós. 13 anos como instrutora e pedagoga. Boa tarde. Pedagoga por quê? Você tem que... Tem relação, Fátima? Tem que ter, para ser mais paciente, Fátima, tem que ser alguma coisa assim, para entender a mente humana, para não matar as pessoas quando você está dando aula para elas. Como é que ajuda. Ajuda? A pedagogia ajuda, né? Mas não necessariamente não tem é pra que ter isso. pedagogia. Não é, porque eu tinha pedagogia e depois juntei o trânsito. John Richard, você é o mais caçula. Boa 4 tarde. aninhos como 4 aninhos instrutor. só, John? 4 aninhos. Tu tem cara... de todos dessa mente, tu tem cara de ser o pior, cara. Ui. Tem cara de ser Ele casca tem cara de ter grossa, histórias cara. na manga, o John. Cara, tem que ser de casca grossa Acertamos, demais. John? Agora. Ele puxou o instrutor dele. Foi? Meu instrutor está aqui na mesa presente. Você foi instrutor dele? Fui. Eu não posso Como é que mentir foi? muita coisa. Então ele fez a carteira de carro comigo, né? Muitos Isso. anos atrás. Aí ele voltou na autoescola para fazer a carteira para ônibus. Ônibus. Quem estava lá? Você também? Eu de novo. E aí no dia que eu estava na escola de formação para instrutor, quem chega na escola para se formar instrutor? Ele. Então, John, o John é teu Levou o karma, pecado Vinícius. comigo. Tá, mas eu quero saber o seguinte, porque eu me lembro, na época que eu fui tirar a carteira, era bem diferente da época de hoje. Mas tu aprendeu a dirigir onde? Eu aprendi a dirigir na Barra Velha com meu vô. Com teu vô. Meu vô, Eu sei aprendi lá, na autoescola mesmo. 13 anos lá, ele já me ensinou a dirigir. E aqui era normal. Todo né? mundo ia pra lá aprender, né? Na Na Barra praia. Velha, tinha uns valos lá, que era bacana, porque o cara tinha que ser bom, tinha que aprender bem. Se caísse com o carro no valo, acabou o carro, né, bicho? Então aqueles valos que a patrola abria, ia pra Barra Velha, tá? O vô me ensinou. E aí quando eu fui tirar a carteira, eu me lembro que o cara ainda falou, você quer tirar moto? Eu disse, pô, uma moto? Eu sentei numa moto 3 vezes na minha vida. Ele disse, não, faz o seguinte, vai até ali e volta. Eu disse, não pode. Aí eu fui e voltei, eu tenho carteira de moto. Eu não sei dirigir moto. Que perigo. Não, eu não dirijo uma moto, mas tá lá na minha carteira que eu sei dirigir moto. Eu Por sou quê? solidário a você, só que com uma diferença. Depois que eu aprendi a pilotar moto,
eu me tornei um apaixonado. Aí se apaixonou pela moto? Ao Tá, John, contrário? tu tem carteira de tudo? Ônibus, carro, moto... E pilota avião também? Hã? Como é que é? Não, Tudo? piloto carreta. Patinete? Carreta não? Carreta Ainda não. Mas é difícil. Não, mas eu falei pra vocês têm tanta experiência. Mas tem gente que demora 10 anos pra tirar uma carteira, né? Tem gente que repete. Não tem Não isso. consegue, né? Não, tem gente que não reprova, consegue, é verdade? Não dá mesmo. Não tem. Mas por que essas pessoas não conseguem? Porque tem medo de dirigir? O que é? Eu acredito muito em algum bloqueio que exista, né? Alguma falha que já tentou isso, às vezes em casa mesmo. Tem gente que tem trauma, né, Vinícius? Com os pais tem trauma, né? E aí entra para a autoescola e acaba realmente não conseguindo. Ainda mais que o instrutor faz todo o trabalho de... não vou dizer que ele é um psicólogo, né? Mas ele tem um entendimento ali. Ele vai ter um entendimento desse para tratar com o aluno. Eu já vi muitas vezes pessoas. não consegue. Eu já vi muitas pessoas, Vinícius, que têm trauma porque os pais ou os avós foram ensinar e eram muito grosseiros. Não tinham paciência. Acontece Amigos meus, muito. cara, amigos meus que não aprendiam, velho. Muito, John. Você vê, assim, a Acontece galera não tem Você paciência. vê quando eles são impostos, né? Tu vai tirar a carteira. Quando tu vai tirar a carteira, eu não quero, né? Mas esses dias atrás nós pegamos um rapaz que houve a necessidade dele fazer a carteira. Por ele não faria. Só que como ele estava num emprego onde o patrão dele ele tinha uma responsabilidade e confiava nele, ele falou assim, tira a carteira, porque tu vai levar os meus funcionários para, no caso, 3, 4 funcionários dentro de um carro, e tu vai ir levar. Eu confio em ti. Então ele Sem saber dirigir, né? Sem saber dirigir, mas ele se esforçou e aprendeu. É um pouco diferente. Tem pessoas que daí o que acontece? Eles são impostos, eles não querem, e daí acho obrigados. que o trabalho fica dobrado para o instrutor. Mas o jovem aprende com facilidade, né? A maioria... Não mais. Sempre. Não mais. O jovem não tem mais tesão de tirar a carteira? Não é isso. Essa teoria mudou já Mudou? bastante. Na realidade não é isso. A legislação está muito rígida em relação às pessoas que dirigem sem carteira. Porque os responsáveis, que são os pais, eles acabam sendo punidos se, caso, entregue o veículo a uma pessoa não habilitada. Então isso acaba gerando o receio ou o medo nos pais. Deles dirigirem também? Então eles aprendem, eles vão direto para o CFC, né? Para a autoescola, né? Hoje. Então eles chegam muitas vezes sem saber nada. Mas você lembra, eu falo que cada um tira a sua lembrança. Eu me lembro que eu já sabia dirigir, sei lá, imagina, 17 eu já dirigia há 3 anos. E foi naquela época da carteira provisória, e podia fazer antes. E eu me lembro que o pai dava o carro, ele dizia o seguinte, vai lá comprar pra mim. Aí naquela época que eu tava no trâmite ali, alguns amigos meus foram pegos, e aí tinham que demorar mais 1 ano pra pegar a carteira. Eu falava assim, não, pai, eu não quero dirigir, porque se der alguma Como ele zica, é responsável. mas não é, como se eu desse te amo. zica, Lindo. eu ia demorar mais 1 ano pra pegar. Tava E o Zé pertinho, dizendo, sabe? não, vai lá comprar pra mim. Não, pai, não é, vai dar zica, cara. Imagina, o cara é cagado, né? Vai lá que dá um problema. Então eu quero saber o seguinte, qual a maior loucura que vocês já viram como instrutor? O que alguém fez já? Alguém entrou... Não, eu quero saber onde é que alguém entrou com o carro, vai. Nós precisamos vários programas Não, mas como eu quero as histórias cabulosas, vai. Como é que é? A gente O quer a vida prático é o real. Vinícius aí, Vai lá. 20 Quem começa? anos aí, Vinícius, vai lá. Começa você, vai. Pode ser uma história média? Não. A gente cabulosa, uma eu que quero- te marcou, Vinícius, que tu diz, não, isso não é possível, porém Pessoa, isso hoje eu vou aconteceu. morrer. Você pensou assim, hoje eu vou. Uma eu vou contar bem rápido então, né? Não, você tem 1 hora pra contar ela. Pode Não vai contar só uma, tu vai contar Registrando várias. que não foi Várias. comigo essa história. Não foi com ele, não. Eu tava... Era aula de 1 hora da tarde, então 13 horas é um problema seríssimo. O sono, depois do almoço. Horário do avesso, né? Não tem que estar lá fazendo autoescola, tem que estar Tá nos ouvindo. ouvindo, né, Mas Vinícius? isso foi Por lá no Rio Grande, favor. foi no Rio Grande do Sul. Mas Tá, enfim, tá tava liberado. uma reta e eu acho que eu... Acho, não sei se eu Tenho acho. certeza. Eu tenho certeza que eu peguei no sono, né? Você, como instrutor, dormiu. Dormi, o banco atirado um pouquinho para trás, óculos do escuro. E aí eu Imagina. sonhei, e essa história eu conto para meus alunos hoje, quando eu estou no curso, que eu sonhei que tinha uma vaca no meio da rua. E aí eu acordei dizendo, Gritou a vaca. olha a vaca! E a guria olhou para mim assim, mas Quem é que esse vaca, louco? professor? Eu digo, não, era só para saber se tu estava atenta. Sempre tem uma desculpa, né? Contornou na Mas hora. sabe o que é isso A aí? hora foi contornada. Sabe o que é? É a tua consciência. A tua consciência pesou, entendeu? E te machucou, olha aí. ser. Vice? Fátima, você tem uma também? Como é que foi? Eu trabalho mais com a parte teórica, Mais né? teórica, A vai. prática foi pouco tempo, assim, mas na teórica tem várias situações, assim. Conta uma teórica. Tem Uma teórica, vai, uma teórica, vai. Os primeiros meses, assim, que eu iniciei
na autoescola, eu estava trabalhando sobre direção defensiva, faixa de pedestre. Nossa, empolgada, assim. Gente, a faixa de pedestre a gente tem que respeitar. Aí um aluno bem lá do cantinho levantou o dedo. Fala, e aí? Fala, o que querido. tu tens para contribuir? Ô, professora, Sora, né? Porque chamam de Sora. Agora, mas a gente estava fazendo um lanche ali no bar e a Sora passou pela faixa de pedestre e não parou pro pedestre. Nossa, daí eu disse, não. É um exemplo, Eu vou né? pegar meu material e eu não ligados. volto mais. Tive uma ideia. Olha só, hoje nós empolgado. vamos sortear... Porque amanhã tem o quê? Paralamas. Amanhã tem Paralamas. Fui almoçar e já me perguntaram se tinha ingresso. Eu falei, ainda tem. E eu fui lá almoçar, o cara disse, mano, vem cá, ainda tem ingresso? Eu, bicho, não rateia, vai lá Só que comprar. quando eles te perguntam isso, eles querem que tu dê um ingresso pra eles, né? É óbvio, né? Né? É Tipo, óbvio, mas entendeu? tem ingresso eu não tenho um ainda, carreiro de mano. teta aqui pra criar marmanjo, sabe? Tem a Pra criar vaca do marmanjo. Vinícius, É, né? entendeu? Não tem a vaca do Carreiro de Vinícius. Essa história vai longe agora. É, entende? Olha aqui, ó. Amanhã tem show do Paralama. Se você não comprou o seu ingresso, você vai fazer o seguinte, presta atenção. Você tem duas possibilidades. É bem fácil, gente. É bem Uma, fácil. a primeira possibilidade é ouvir o avesso que nós vamos sortear, ok? A segunda, você vai lá na blueticket.com, ainda tem ingresso em setores bacanas, todos os preços, pra todas as idades, pra todo, olha, todo mundo pode ir no show, tá? Pra a família inteira. Família inteira, leva a avó, leva a sogra, leva todo mundo, quem você gosta, quem você não gosta, leva todo mundo pro show. Na Blue Ticket, ok? Ok. E na Geração Hyundai. Também. Você vai lá, compra o teu ingresso. E aqui no avesso, agora nós vamos fazer um sorteio que é o seguinte, olha, presta atenção. Nós vamos fazer uma pegadinha de autoescola. Eu quero uma pegadinha teórica, Tem que acertar a resposta, hein? Você vai ligar pra cá. Qual o telefone? 3431-5156. Então, nossos instrutores vão fazer uma pergunta e tem 3 possibilidades de resposta e você vai ter que responder. Ao vivo, pensar, né? nós vamos pensar na pergunta e continuar a entrevista. Vamos lá. Tá. 3431 5156, eles já estão bolando. 3431 5156. Tem que acertar a pegadinha. Quem acertar não é pegadinha, é uma pergunta. Não, não é pergunta, pegadinha. sim. É uma pergunta. É que isso é difícil, Ele não é o pegadinha. Sérgio Malandro pra fazer sacanagem. Tá bom, João Kleber, vai. Tá, olha aqui, ó, vamos continuar a entrevista. Agora a gente continua a entrevista, vendeu o telefone, tá? John, você não contou a sua, vai. Eu contei? Então tá. Teve uma prática de carro, teórico, vamos falar uma de moto. Então, na práticas de moto agora, né? Que agora a gente tem a aula prática de moto. Estava com uma moça que estava começando a aprender e ela não estava com a manha ainda da embreagem da moto. E daí ela entrou num chamado labirinto da pista. E a pista tinha aqueles pneus laterais ali, né? Pilhadinho assim e tal. Pra denominar ali. Segurança e tal. E daí, quando ela foi fazer a curva, eu disse, controla a aceleração dela que tu vai fazer a curva melhor. Só que o controlar a aceleração, ela entendeu que era para ela acelerar. Jesus. E, pra sorte dela, eu tava do lado. Só que daí eu agarrei no suporte da mão do caroneiro, no caso, né? Tá. E comecei a controlar. Daí eu disse assim, embreia a moto. Embreia. Embreia, aperta a embreagem. Aí ela apertou a embreagem, deixou a aceleração da moto alta e soltou de novo. Aí deu aquele... Deu uma zica, deu aquela paulada. empinada na moto. E eu segurei a moto e ela foi de novo, passou por cima de uma faixa de pneu, passou por cima da segunda faixa de pneu. Quando eu vi que ela não ia parar, eu puxei a moto e derrubei, no caso. Tu derrubou ela, Derrubei pra ela não se machucar. Pra ela não se machucar, porque se eu soltasse naquela hora, ela ia agarrar passar por cima de alguém. Uma Avante. plantação de milho. Que Tá, olha tinha aqui, do lado. vamos fazer o seguinte. Tem ouvinte na linha já? Não sei, tem alô? Manda aí, vamos ver. Quem tá falando? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É Fernando Schneider. Fernando Schneider. Você fala da onde, meu bruxo? Eu moro em Criciúma, mas agora estou no Rincão. Você mora no Rincão? Tá falando Fernando, do Rincão tu agora? dirige bem, Fernando? Eu dirijo bem, eu sou representante comercial, já faz uns 14 anos que eu dirijo. Aí tem que então dirigir beleza. todo dia, né? Trabalha com isso. Eu trabalho com isso. Ô, Fernando, tem uma pergunta pra você. Se você acertar a resposta, você vai levar um ingresso pro show do Paralamas amanhã. Ok? Presta atenção. Eu gosto dessa aqui, eu acho que é a única que eu sei, tá? Essa que eu sabia. Então faça, Vinícius, a Vai lá. pergunta Vinícius, pro a Fernando. pergunta pro vai. Fernando. Vamos lá. Vamos lá, Fernando, então. Qual é a velocidade mínima de circulação, Fernando? Velocidade mínima de circulação, dependendo de qualquer rodovia. Vamos supor, a velocidade máxima de uma via é 80 km por hora. Qual é a mínima que tu pode circular? Qual é a velocidade mínima? Igual eu indico, era 40 por hora, para não atrapalhar o trânsito. 40 por hora? Toda menos que isso, tu vai acabar atrapalhando o trânsito, vai congestionar tudo, né? Tá, tu acertou a resposta, mas tu errou.
Né, ele acertou, mas ele errou, hein? Por que é 40, você sabe? Não, assim, ó, eu acho que 40 porque se for menos que isso, tu vai acabar atrapalhando o trânsito, né? Tipo, igual a BR, se tu agora é duplicada. Mas quando é só uma via, se tu andasse menos de 60 por hora, 80, tu ia acabar com isso tudo, ia fazer uma fila, né? Tá, vai lá, Pete, qual é? Vamos ver se você 40, sabe. né? Mas por quê? Você sabe? Não, mas a pergunta não é isso, por A quê? pergunta não era isso. Não, vocês tentaram ele qual acertou. que é. Tá, O Fernando acertou. Acertou, Ele Fernando. não Você veio levou o dificultar ingresso. pra ele. Fernando, você fica na linha. Olha só, qual é a resposta? Vamos lá. Complementar ali, realmente é 40, mas na questão mais técnica é porque é a metade da máxima permitida. Aí essa é a resposta geral, mas ele acertou. Mas é quarentinha, né? É 40, Quarentinha. Menos Tá, que isso então- não deu. Então, se eu estiver andando aqui no centro da cidade e a velocidade máxima for 50, alguém na minha frente a 25, eu não posso reclamar? Não. Não. Aí não tem essa de... Tem que respeitar. Tem que mesmo. respeitar porque é lei. A lei tá lá. É isso? Isso. Ah, então o Fernando levou, hein? Fernando deu sorte. Deu sorte porque você falou do 80, hein? O Fernando levou bem. Ele levou bem, entendeu? Mas tem uma dica também, né? Por exemplo, se uma lombada eletrônica é 50, você não precisa passar 10. Pelo amor de Deus, sua anta. Tá, e se é Entendeu? 50, tu pode passar 52? Tem um... Tem um... Como é que fala o nome? Tolerância? A tolerânciazinha. Não é o correto, no caso, mas eles te dão uma tolerância. É de 2? 52? Não, seria 10%. 57? Agora, até porque se a gente pegar o velocímetro que está marcando, se você estiver a 50, ele está 45 o carro, né? Tem uma 44. diferença, dá Já uma tem até uma diferença, diferença ali, dependendo, Isso. né? É que o próprio aparelho ele já dá o 7. Ah, ele já dá o Entendi. 7 pra poder... A gente não gosta de falar isso. Ah, tá. Não, mas essa não é ok. Não, mas é melhor falar isso do que o cara 10 por hora na Essas lombada. experiências Né? a gente não pode Vocês não contar. podem contar essas Então coisas? vamos seguir o velocímetro Lado do B carro, da né? coisa. Tá, vamos seguir o velocímetro do carro, entendeu? Até porque tem gente que não consegue olhar pro velocímetro pra pista, né? Não. Então, por favor, olhe pra pista, vai. Pista, certo. Tá, qual a pergunta mais idiota que já fizeram pra vocês? Vocês lembram, assim, de uma... Que não seja aqui, não, hoje, né? Não, vai. Gentileza, mano. Tem alguma, assim, que... Se eu atropelar alguém, é isso? Já fizeram alguma pergunta esdrúxula? A única coisa é que numa aula teórica eu comecei a falar sobre direção defensiva, falando que sempre para respeitar, no caso, antes que aconteça o acidente. E daí dei um exemplo assim, né, que eu tô numa via preferencial e eu vejo que a pessoa vai cortar a minha frente e eu paro o carro antes de acontecer a colisão. O cara falou que não, prefere bater, né? Não, ele bem assim, levantou a mão, tá, mas daí quem tem a culpa é o outro. Eu bem assim, não quero chegar no mérito da culpa. Porque chega no mérito da batida, né, o anta. Se o cara... Mas tem gente que é assim, que prefere bater, não é, John? Prefere bater pra dizer que tava certo. Tem umas pessoas que eu não consigo entender, Você é cara. brasileiro também, né? É, né, Cubano. cara? Sabe assim, eu já vi muito isso. Por exemplo, assim, ó, eu tenho uma pergunta pra vocês. Uma pergunta minha pra vocês. Que o meu avô me ensinou há muito tempo atrás, né? Se eu tenho um cruzamento e não tem placa de par em lugar nenhum... Essa é zica, hein? Essa é boa. E tem parar, né? quatro Muito boa. carros vindo. De quem é a preferencial? É uma das primeiras regras de trânsito do Brasil. Qual é? Vai lá. Pode falar, John, pode. Falar? Ele aprendeu com o Entendeu, instrutor, John? né? Como é que é, John? Vai lá. Regra da mão direita, né? O carro que vem à sua direita. Mas, Tem preferência, mas se tem né? 4 carros, o que chegou primeiro? Essa já me fizeram essa pergunta, fez bem lembrado. Levantou assim, tá, e se vier 4 carros ao mesmo tempo? São Paulo vem 4 carros ao mesmo tempo, tudo que é lado, Não, pô. anota as placas e joga na loteria, porque ao mesmo tempo é meio Aí complicado. é difícil, bem. Sim, não, geralmente chega um primeiro primeiro. ou outro, mas daí vai ser a troca de gentileza, né? Então, se chegou senso. o bom senso ali, ó, vai você, não, vai você. Vocês já dirigiram no Paraguai? Não, Então não vocês não tive essa... Então Não tem bom vocês, senso. então vocês são fracos demais. Vocês não dirigiram no Paraguai, em Cidade Helena, no inferno, vocês são muito Também fracos. não queremos, a gente né, consegue Fátima? dirigir em Criciúma. Não, Não se compara, mano. Lá o Ai, negócio ai. é forte. Lá É? lá é quem chegar primeiro. Sim, mas E lá reza pra ninguém existe as passar regras por de cima. trânsito daqui. Lá tem regra, mas ninguém respeita, né? Não, mas é as mesmas. O problema é que eu vejo geralmente eles questionar é porque a maior parte dos países não tem regra de trânsito. Não Ou tem tão regra complexo- mesmo, não? Não tem tão complexas como o Brasil. O Brasil é complexo o negócio. É uma das melhores legislações. Além da complexidade, eu digo que a nossa geração ela está perdida, né? Geração da Pedro, qual? A de vocês? Qual? A de vocês ou a Tua, nova? Vinícius, a tua. Fala por É da ti. mesma, né, Fala por ti, Vinícius? entendeu? Acho que estão Fala. falando dos cabelos brancos. Dos Cabelo branco? Claro. Não, eu não quero me entrar nessa. Eu tô usando aquele. Deixa fora as barbas não, brancas. barba branca não conta. Olha aqui, Piti. Vamos mandar um abraço
Até os 2. nossos anfitriões. Ai, vamos. Pra Carlos e pro Josemar ontem, pelo amor. Que coisa maravilhosa. Gostoso, né? Receberam a gente no Blue Martini Drink and Pub. Ontem foi uma pré-inauguração, né? Preview. É um preview pra galera da imprensa, pros comunicadores, pra essa rapaziada toda e pra alguns convidados, né? Pra algumas figuras públicas e pra alguns amigos e parentes deles que estavam lá também. E eles receberam a gente de uma forma maravilhosa. Né? Olha, eles estão de parabéns. Parabéns Entendeu? Mesmo. Foi muito bacana, a casa tá linda. E tava legal, Marlon? Você gostou, filho? Tava ótimo. Tava ótimo? Marlon... Tava ótimo. Pela risadinha do Faz o Marlon. seguinte, entra lá no Instagram do Marlon, que é o quê, Marlon? Qual é o teu Instagram? @Marlon Sartor. Marlon Sartor. E aí você vai ver no stories dele quanto tava bom, entendeu? Tava, isso que ele não ia, tá? Ele Sabia não que ele não ia, ia, né? ele não ia, né? Pois ele chegou. Ele chegou, foi. vai lá e dá uma... Só olha do Marlon que você vai entender que a casa tava bacana. Hoje o Blue Martini abre oficialmente as portas pro público a partir... 6 da tarde. 18 horas o happy hour, tá? Maninho estará lá. Pipi vai depois? Vamos tudo. Ah, que maravilha. Não Marlon sai vai mais de também lá agora. novo, Não sai. Marlon. Hoje é. Vamos. Vai de novo, filho? Vai de novo, é? Então hoje, ó, 18 horas, 6 da tarde, a galera tá em equipe qualificadíssima. Um abraço pro Thiago. Né? Thiago mandou bem nos drinks, porque um bar tem que ter uma equipe de drink, ok, né? E a Então, equipe assim, maravilhosa, redondinha. equipe A cozinha, né? Nossa também sob supervisão do Dilton, maravilhosa. Ó, Nossa, lá na antiga, classe. na antiga casa do baile, pertinho do Nações Shopping, não dá, que no começo da Avenida Centenária, no final, né? Depende do lugar de onde é que você tá vindo. Mas é lá pertinho do Nações Shopping, não tem erro. Vai lá hoje à noite. Estacionamento. Eu vou estar lá. Música eu vou estar ao lá. vivo. Pete vai estar lá? Vou estar lá. É? Vamos. Hoje a galera do Black Rose vai tocar. Tocaram ontem, vão tocar legal. hoje na inauguração. Vamos então. Violino, gaita de boca. Os que mandaram bem demais, hein? Tocaram bastante, né? Mandaram muito bem, tá? Então, quem manda muito bem é essa galera de autoescola que tá aqui no avesso. Quem tá aqui, Piti? O Vinícius Ribeiro, a Fátima Darosa e o John Richard. Nos já volta, ensinando vai. a dirigir melhor aí. Oi, eu sou a Mariane Rizatic Girardi, médica veterinária. Eu tenho uma creche hotel para cães e gatos. E seria um sonho para mim levar uma gata muito especial, pitbúrigo, para passar um final de semana com a gente. Quem sabe um vira-lata que a gente encontra por aí, humano, também podia participar. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Grupo Foralto, Parrilha del Fuego, Saint Beer, Unesc. E vem aí a 21K, terceira meia maratona Caixa Criciúma. Voltamos, Pitbúrigo. Onde você estava? Programa do Avesso. Fazendo uma baliza? Tava fazendo, mas sou boa de baliza. Você é boa na baliza? Eu aprendi a olhar o retrovisor. Como é que é o nome daquilo que vocês falam? Retrovisor. Não, mas é que tu... Enfim, é uma tática que eu aprendi na autoescola e eu consigo. Ali. Eu consigo, de esquerda e de direita. É, o papo bem hoje fácil. é o quê aqui? O que é o papo? Hoje é autoescola, é direção com Vinícius Ribeiro, a Fátima Darosa e o John Richard. O ouvinte diz o seguinte: viajei para os Estados Unidos agora em fevereiro e pude perceber a questão do bom senso e gentileza no trânsito dos americanos. Tem a ver com o que o entrevistado falou. Nos cruzamentos tem muito essa questão da gentileza. E a gente tá falando de gentileza aqui no intervalo, né? Gentileza gera gentileza, né? Tem que haver gentileza no trânsito. Tá faltando isso? Cada um tem que fazer a sua parte, né? A gente não pode esperar pelo outro condutor, né? Nós temos que dar vez, nós temos que auxiliar, na verdade, os outros condutores que não têm ainda essa percepção que não basta... Na verdade, não é a legislação em si, né? Temos a legislação, tem que respeitar, mas acima de tudo ainda é o bom senso, a ajuda mútua no trânsito, né? Isso conta muito. Tá, e o que eu tenho que fazer quando eu encontro um carro de autoescola na minha frente? Pois é. Tô andando, eu lá, bacana, encontrei um carro de autoescola. Devagarzinho, sabe? Eu tô vendo que o negócio ali tá... O melhor procedimento seria verificar se tu tá com pressa ou se tu tem a necessidade de ir mais rápido. Se tem a necessidade de ir mais rápido e conseguir uma rota alternativa, seria a melhor opção. Ou então, eu não tenho pressa, então eu aguardo, né, com paciência atrás desse aluno, dessa pessoa que está aprendendo. Nunca buzinar, John? Não, né? Porque senão você desespera a pessoa que tá dirigindo ali. A pessoa perde a confiança, né? A gente tenta... de todas as formas, dar confiança para essa pessoa dirigir. E nesse momento ali, né, ela fica nervosa, né, mais nervosa ainda, né, começa a perceber que está querendo atrapalhar o trânsito. Daí entra a parte do instrutor, para tu não atrapalhar o trânsito, tu tem que fazer a tua coisa certa. Só que às vezes não entra, porque como eles estão aprendendo um monte de comandos novos, um monte de muita coisa, né? coordenação motora nova, eles se perdem. É muita informação, é poucas aulas, né? Hoje, para tirar uma carteira de habilitação, 25 aulas de 50 minutos.
É pouco isso? Então, Você acha? que depende muito de cada pessoa, né? Jogar videogame não ajuda? Então, posso contar uma história? Manda aí, pô, vai. Adoramos histórias. O Vinícius é. Um aluno chegou para mim, eu perguntei, claro, aquela pergunta que alguns entendem que não se deve fazer, mas eu perguntei, alguma vez tu já pegou o carro e dirigiu? Ele disse, sim, eu ando seguido. Eu peguei o carro, eu fui dirigindo até o local mais afastado e trocamos de lugar, ele começou a dirigir. Ao final da aula eu perguntei, mas tu dirigia com quem? Um videogame. Porque se o cara dirigir no videogame com os pedais e o câmbio normal, sim, o cara vai simular um carro. Já entendeu? tem uma facilidade. Já dirigiu um volante que a gente chama de force feedback? De videogame? Aqueles do Não, mas shopping, que assim. dão trancão, que é de verdade. De shopping, eu Você tenta pra você ver. Simula muito, né, cara? Só que, claro, né? Se você bater, não causa problema, né? Mas só completando... Mas ajuda, não ajuda? Ajuda a saber que a primeira é pra frente, a segunda é pra trás. Já ajuda. Que o pedal da esquerda é da embreagem, né? Aí, quando a pessoa vai trocar marcha e olha pra marcha, pro câmbio, não dá medo? É uma técnica que o instrutor vai usar para que ele não olhe mais para baixo, né? Porque o cara ele tira o olho da estrada e olha pro câmbio. Não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Na realidade... Isso é nas primeiras aulas, a gente já percebe na primeira aula, né? Daí já tem que estar trabalhando isso, olha... Tem que, né, mas algumas vezes acontece mais no meio da aula, quando a gente começa a fazer ele andar um pouco mais, vai até a quarta, agora reduz. Mas para onde agora, professor? Não. Como assim? Pra onde é que vai? Eu tô em que marcha? Não, tu não tem que saber em que marcha tu tá, tu tem que saber em que marcha tu precisa ir agora. E o pé na embreagem também tem que tirar, né? Isso me ensinaram lá. Tira o pé da embreagem. Não fica ali paradinho. É só pra quem tem vício, né? Com o pé ali, tira o pé, põe lá pra lá, tu não vai usar agora. Aluno de primeira habilitação não tem esse. Não tem vícios, essa? A gente não Depois deixa. o cara mais velho, não né? deixamos, né? Tá, mas vocês ensinam a arrancar no morro, tentar segurar o carro na embreagem? Ou não, isso é errado? É certo puxar o freio de mão? Como é que é? Então, o instrutor sempre procura a forma mais fácil para que o aluno interprete e ele consiga fazer a manobra, né? Hoje, no teste de direção veicular, hoje é proibido tu usar o freio de mão. Ah, é proibido usar o freio de mão? Aí roda, né? Eles não aceitam que use, né? Então, o certo é sair direto, né? Parou no morrinho, tem que dar aquela... Teria que sair direto. O instrutor faz uma malandragem ali, né? Que utiliza a famosa tremidinha da embreagem, né? Tremidinha? Ele vai soltando técnica, até né? que o carro começa a tremer e aí ele tira o pé do freio e o carro não vai para trás. Sabemos que isso danifica o veículo, né? Mas é uma alternativa que o aluno tem para que ele não deixe apagar os Tem freios. algum patrocinador de carro? Que era um merchan legal agora é rolar. Tem que os nossos patrocinadores. Demais. Ah, não, o Hyundai. Você viu o Hyundai que tá Ô, vendendo Vinícius, ingresso? quando que eu Vai lá que não tem posso isso na Hyundai. usar buzina? Porque tem gente que buzina pra tudo, né? Tudo. Passou buzinando, sai buzinando. Tem pela- gente que pela a buzina é a avenida. extensão do corpo, né? Não, exato. Na verdade, usa é só buzina pra um tudo. toque para alertar em Então, algumas situações. Na realidade, assim, o que está urgentes, escrito é né? dizer onde não pode usar, qual é o horário que não pode ser usado. A questão de usar é para alertar Tu alguma podes coisa, usar. um sentido desse, né? Por Só exemplo, que é um toque na né, buzina, Fátima? né? É um toquezinho, não é um... Tá. Não, é um toque. por exemplo, é. um lugar que você não pode usar, vamos ver se você sabe. Um lugar, eu acho que fim de semana na frente das casas, né? Não, nunca. Na frente da casa dos outros, você nunca buzina, Pelo entendeu? amor de Deus, gente. Você desce do seu carro maldito, você aperta o interfone ou você chama o cara no No WhatsApp. meu prédio tem todo Pelo amor domingo, de tem um Deus, cara cara. que buzina lá. E buzina pra chamar alguém. Buzina, mano. Inferno. Não, eu ia dizer que não pode buzinar perto de hospitais. Ah, Isso mano, tá aí. certo, olha aí, ó. Também Perto da não rádio pode. também, porque atrapalha a gente aqui, ficar buzinando aqui seus Tá, precisamos carros. falar de um assunto muito polêmico. Ih, vai. Muito polêmico. Pedestre folgado. Porque existe pedestre folgado, Existe, né? existe. Eles aproveitam porque o condutor ele é sempre o responsável pelo pedestre. Isso é fato. Parece que até Dentro da penteleu, direção né? defensiva, a gente trabalha, né, em cima disso. O pedestre ele é mais frágil, ele, né? Mas nós temos que entender que ele também tem que respeitar as leis que o pedestre Porque ele também... tem o semáforo dele, certo? Isso. Ele tem lá quando é verde, então ele passa na faixa. E eles Isso. passam daí a turma toda. Isso. E tem uns que quando Mas tá eles vermelho, não- eles cruzam também. E aí eu tenho que parar? Pete, Tenho. eu coloco para ti que algumas situações é até falta de conhecimento, sabe? A gente fez algumas campanhas assim de trânsito e colocamos pro pedestre, o semáforo tá vermelho, como é que você tá passando? Semáforo aonde? Então alguns ainda desconhecem que existe semáforo para pedestre. Até porque nós não temos educação de trânsito, Tá, não mas a existe. minha- Então, o condutor sabe por quê? Porque ele foi educado lá na autoescola, somente na autoescola. Ele precisou de uma carga horária. os outros, né, as outras pessoas ainda não têm esse O acesso. pedestre não foi educado em lugar nenhum. né? Lugar nenhum, isso, Podia ser na escola, né? Na exatamente. escola, podia ser Isso. matéria, né?
Exatamente. Nós estamos tentando fazer isso, mas... Entramos na geração, né? Geração agora. Tem que pegar fazer um os trabalho pequenos, com tem essa que começar com os gurizada. pequenos, Menores. e aí a gente consegue. Mas assim, tá futuramente. difícil até com os menores. Eu vou bem rapidinho contar uma situação. A gente trabalhou numa escola, deu palestra e ensinou as crianças tem que respeitar a faixa, colocar cinto. E numa reunião de pais, um pai questionou: o que vocês vêm fazer na escola? Que o meu filho agora só fica cobrando de mim que eu tenho que pôr o cinto, que eu tenho que parar na faixa de pedestre. Então, sabe? Ele foi brigar contigo? Sim, Você tinha ensinado? porque nós estávamos ensinando e ele não queria ser cobrado do filho. O filho estava tentando educar, porque a gente falou assim, ó... Esse jumento mora onde? Marte? E aí nós ficamos até tristes. Nossa, o teu filho está mostrando o valor que tu tens, a vida, porque é a vida que está em jogo no trânsito. Então, o que a gente precisa ter? Educação. Se as escolas inserirem educação, sabe, né? O poder público perceber o quanto pode modificar com a educação, nós teremos um trânsito melhor. Isso, claro, futuras gerações, né? Agora Boa tarde, não, ótimo programa. Curiosidades. Faixa de pedestre na Centenário. É orientado o que ao aluno? Parar ou seguir? Quando o sinal para carro está aberto. Abraços do Edson Arthur. Edson, obrigado. Porque a gente tem um monte de faixa aqui na Centenário, né? E se tu para, tu é xingada. Porque daí o carro de trás vem com tudo e, enfim. O risco seria a colisão traseira, né? Então isso aí a gente tem que trabalhar com o aluno, com o condutor, porque ele tem que também observar se a pessoa de trás está observando o que vai acontecer. Não se torna arriscado até pro pedestre, porque eu paro, o de trás vem do lado na Avenida Centenário. O cara que tá do meu lado, né? Passa com tudo e atropela a pessoa. Eu sempre entro no questionamento, né? Por que não parar? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? Por que não parar? Porque eu estou na Avenida Centenário, que é uma via arterial de 60 km por hora, enfim. Não importa qual via que seja. Existe uma faixa de pedestre, só que também o detalhe é o seguinte, é fazer que o pedestre atravesse na faixa também. Às vezes ele não quer caminhar 5 metros, 2 metros e atravessa fora da faixa. E ele tá errado, né? Esse pedestre que cruza, que às vezes te dá até um susto no motorista. Na verdade, se tem uma faixa de pedestre a 50 metros, eu tenho que ir até a faixa. Né? Até a faixa. Aí o condutor, sim, tem o dever de parar, porque ele tá na faixa. Agora, se o pedestre não Pareceu vai até do a nada, faixa, né, cara? Isso. O cara aparece do nada, brota. Aqui a gente vê, né, eles correndo aqui na Centenário. Imagina, no meio, sem faixa. Temos o problema de também as faixas estar no local errado também. Errado. E mal projetadas às vezes. Mal projetadas, né? Então, isso é geral, é uma situação... A faixa às vezes não deveria ser um pouquinho mais pra dentro da Deveria, não. Né? Porque às vezes é na esquina, cara. Tem uma que é ali na esquina do Expresso Sushi, Expresso, e tem a confraria. Pode fazer mexendo. Não, mas é referência, porque a gente vem da Centenário pra virar lá. Gente, não tem como parar naquela faixa ali. Impossível. O pessoal vem socado, vem rápido. A gente sempre, lá na autoescola onde nós trabalhamos, a gente sempre coloca que a faixa teria que ser antes, teria que ter espaço para um veículo, num cruzamento, Pelo por menos exemplo. né? Para um veículo e a faixa ser atrás. Porque sempre que o veículo parar, ele vai parar em cima da faixa. Então, mas por que os governantes não fazem isso, Fátima? Vocês estão falando aqui autoescola, porque eles não consultam? Mas assim, é falta até de conhecimento de quem está executando, né, os órgãos de trânsito. Porque mesmo sendo uma função que às vezes é atribuída, um cargo comissionado, tem que ter junto uma formação técnica, tem que conhecer a lei para nós entrevistamos aqui alguns deficientes visuais, né? E a gente acabou caindo no trânsito e a gente falou, poxa, as calçadas, né? A história toda dos sinalizadores, como é que é? Eles assim, eu me lembro dessa frase, mano, isso seria tão mais perfeito se eles conversassem com um deficiente visual. Exatamente. Porque eles não sabem nada do que eles estão fazendo. Entende? Eles acham que estão ajudando e às vezes eles atrapalham. Acontece muito? Acontece. Sim, imagina. Até porque a experiência, na verdade, o que teria que ver antes? A experiência dessa pessoa que tem essa dificuldade, né, para estar ampliando esse trânsito de acordo com as dificuldades de cada usuário. Agora, dificuldade você não tem. Lá vem. Você não tem, que vai dar um presentão pro seu pai. Você tem 2 opções de presente pro seu pai, ok? Ele é barbeiro ou autoescola, né? Não é barbeiro. Não, velho barbeiro não dá. Velho barbeiro não dá. Ninguém barbeiro dá, entendeu? Velho novo. É que os nossos pais vão ficando mais velhos. Ai, beijo pro meu que eu amo. E eles vão vendo assim, né, a paisagem. Eles vão dirigindo mais devagar, né? Lindos. É que o tempo tem que passar mais devagar. Estão mais com o pé na cova que a gente. Entendeu? Então, olha aqui, foi o seguinte. Você tem 2 presentes maravilhosos. O primeiro é o show do Paralamas. Você já sabe. Você vai dar um presentão pro pai. Se você quer ser um cara descolado, você tem 2 opções. Show do Paralamas, você não erra.
Mas você vai lá no Mestre Cervejeiro, ok? Mestre Cervejeiro. Olha o presente, olha a dica como vale ouro, tá bom? Mais de 180 rótulos de cerveja. Você ainda pode degustar no local. Você compra uma geladinha, leva pra casa, ainda faz uma cesta maravilhosa e leva de presente pro paizão. Ainda tem 4 variedades de chopp. E aí tem novidade, tem coisa importada, coisa nacional. Conheça o mestrecervejeiro.com de Criciúma. Só você não vai dar um presente bacana pro seu pai. Só você. Vai dar um presentinho desse pro papai? Vou dar todos os presentes. Todos, seu pai merece, né? Merece. Que ele te aguenta, né? Olha, o teu pai merece. Mas quem tá aqui hoje? Hoje a gente conversa com o Vinícius, a Fátima e o John sobre trânsito. O Max tá na escuta dizendo ótimo tema. Não é o Max Everson, tá? É o outro Max. O Max eu não gosto. Ótimo tema. O exemplo do pai na escola que questionou o ensinamento e a cobrança do filho não reflete a maioria. Isso foi um fato isolado. Vejo hoje as crianças mandando super bem nesse assunto. A gente já volta aqui no Avesso. Só o tempo da gente fazer uma barbeiragem. Fala galera, aqui é o Duca Lendecker e nesse dia especial eu tô do avesso com o programa do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Grupo Foralto, Parrilha del Fuego, Saint Beer, Unesc. E vem aí a 21K, terceira meia maratona Caixa Criciúma. Voltamos, Pitbull Gonde. Programa do Avesso. Programa do Avesso, hoje nós estamos falando de gente inteligente no trânsito, gente burra também, mas isso aí tudo bem. Mas se você é inteligente, o que você vai fazer sábado às 10 horas da manhã? Você tem um encontro marcado, aí sim, nós estamos falando de gente inteligente, cuca no lance, que pensa que vai fazer o quê? A Som Maior realiza o primeiro debate. Sabe o que é primeiro? Primeiro é quem larga na frente. É óbvio que a gente larga na frente. Somos o quê? Contemporâneos? Cosmopolitas? O que é? Vanguardistas. Adoro vanguarda. Somos vanguardistas, né? Você sabe disso. Então, ó, Adelor, né? Adelor é fera, né? O Adelor consegue tudo. Você tá que puxando ele o saco dele por quê? Quer aumento? Não, eu também posso querer. Ok, também beleza. posso estar querendo isso. Mas é porque reunir essa turma também verdade. Com agenda, enfim, de estado, Olha aqui, tal. Eles vêm tudo sábado, pra cá, ó. Sábado dia 11 agora, sábado dia 11, depois de amanhã, ok? Para quem está ouvindo o Avesso, às 10 horas da manhã ao vivo, o primeiro debate com os candidatos a governador de Santa Catarina, é óbvio, não seria de Roraima, né? De Santa Quem são Catarina. eles, Mano Dal Ponte? Vamos lá, tem o comandante Moisés, do PSL, o Décio Lima, do PT, o Gelson Merizio, do PSD, Leonel Camazão, do PSOL, Mauro Mariani, do MDB. Eleições 2018, o seu voto elege o quê, Piti? É o seu futuro, né? Não, seu destino, você errou o slogan. Mas destino é futuro. Para, é pra frente. Vale lembrar que não vai ter Som Maior Esportes. Não tem Som Maior Esportes no Por sábado, uma boa né? causa, claro. Então aqui é oferecimento Construtora Locks, Colina Volkswagen, Librelato, Supermercados Manente e Triângulo Segurança aqui na Som Maior. Quem tá aqui hoje, Pete? Vinícius Ribeiro, a Fátima Darosa e o John Richard falando de trânsito consciente. Vocês viram o challenge, o desafio do Drake, o In My Feelings Challenge, que o pessoal tá dançando com o carro em movimento? Isso é um perigo, hein? Imagina. Ridículo aquele desafio. Vocês não recomendam, né? Por gentileza. Não, a gente passa o vídeo na sala pra mostrar o que não deve ser feito. Vocês Né? passaram mesmo? Porque a juventude tá toda fazendo, né? Eu já vi menina caindo, é perigo. De verdade, existem uns vídeos aí que não deu certo. O que tem na cabeça de uma pessoa dessa? Deixa pra você responder, ouvinte. Você tem a resposta. Você responde. Eu ia responder, mas eu me segurei, né? Entendeu? Não tem muita coisa, né? Porque a pessoa pensa, primeiro que a pessoa vai atrás dos outros, né? Atrás de modinha. Então, moda, né? já é meio jumenta. Tá, eu quero saber se o motoqueiro ele pode costurar ali. Porque às vezes eles nos dão um susto, né? Quando a gente tá no carro, assim, ele vem assim no teu retrovisor e tu diz, oh meu Deus do céu. Ele vem. Da onde? Ele tem que ficar atrás de mim do carro, ele pode fazer toda aquela costura. Como é que é? Vamos deixar pro motociclista responder aqui. É o nosso motociclista, então. Não. Depende agora, a expressão costurar, nem com o carro a gente não pode fazer. Muito menos com uma moto, que é um veículo pequeno, ágil, né? E rápido. O que o motociclista ele deve fazer é ocupar o espaço de um carro, no caso. Então, ele não deve ficar fazendo essas loucuras. E ele faz, né, John? É o que eu mais vejo hoje em dia, o que mais me deixa abismado são, não só os rapazes, já por natureza, eles já gostam de fazer isso. Mas a quantidade de garotas que eu vejo fazendo isso, né, de fazer loucuras assim, de costurar, de não chegar leva um ali. susto, mano? Quando eles vêm assim, quando ele tá no teu vidro. Cara, e ele tira uma lasquinha do teu retrovisor. Aqui em Criciúma é terrível, mas, por exemplo, Floripa é um negócio direto, absurdo, cara. E eles andam, né, em 10, em 12. A gente já trouxe motociclistas aqui e motoqueiros, né? A gente já trouxe os dois.
A gente já falou, a gente respeita muito, né, Pitinho? A gente Sim, adora, claro. pô, a gente adora, os caras são nossos fãs, mas não dá pra fazer cagada no trânsito, a galera tem que se ligar E também, uns já vem né? com a moto buzinando também, né? TB. Imagina, eu vejo aqui em Criciúma o pessoal entrando a 70 km por hora no meio da fila de carros, né? É absurdo tu pensar nisso, porque quem vai se machucar é o motociclista, o carro vai ter um dano material, mas geralmente quem vai se machucar feio, né? Com possibilidade de perder emprego, de não conseguir mais andar direito, é a pessoa que está em cima da moto, o piloto. E eu vejo assim um desrespeito com a própria vida enorme, né? Que não tem cabimento, na verdade, não tem cabimento. Tá, eu quero dicas de vocês, agora pra gente acabar bem o avesso, dicas de vocês sobre direção defensiva. O que é praticar uma direção defensiva? Eu quero 3 dicas de cada, vamos lá, eu quero que vocês deixem o nosso recado final, vamos lá. Só complementando o que o John falou ali, lembrando que a distância de um veículo para outro é 1,5 m, né, mano? Então, é grudado. automaticamente, se ele tá passando no meio dos carros, não tem 1,5 m para nenhum dos dois lados. Que é o que a legislação permite. Vai dar né? 30 centímetros, né, pra cada lado. Perigosíssimo. É perigoso, né? Perigoso. Mas vamos lá, então, direção defensiva para acabar. Praticar a educação, colocar a educação em prática. Esse você acha o principal, Fátima? O bom senso, o respeito, os valores que estão escondidos, né? Hoje em dia, nem no trânsito não se tem mais. Então, resgatar esses valores e colocar no trânsito, que vai auxiliar todos. Vinícius, vamos lá, qual? Eu digo o seguinte, a direção defensiva em relação aos motoristas, acreditem no veículo da autoescola, acreditem que ali tem um profissional preparado para justamente exercer a função que foi lhe dada. Então, lembre-se de uma coisa, o instrutor, o aluno, ele precisa estar no trânsito, independente de qual rua que ele vai estar. Ele precisa estar ali, independente do horário, independente de qual rua. Então, respeitem o veículo da autoescola, porque ali pode estar o seu filho dirigindo. Show. John, qual que você deixa? Geralmente, quando meu pai vai viajar, que ele gosta de pegar a estrada, também é motociclista, eu dou a dica para ele, cuide bem dos outros, né? Porque eu sei que ele não vai querer fazer um erro grosseiro, né? Não vai querer ser louco de fazer um erro grosseiro. De todos os merchans do mundo, eu tinha que falar, cuide bem do seu amor, que é o show do Paralelo do Sucesso. Tu deixou, Pete. Deixou passar. Tu deixou Seja passar. quem for. Seria um merchan Seja maravilhoso. quem for. Era pra você ter combinado pra você puxar. Vamos fazer de novo? Vai, John. John, qual a tua dica, John? Cuide bem do seu amor. Aí, olha aí, ó. Seja quem for. Olha aí, viu? Mas eu Seja vai dele, quem né? for. Pegando esse gancho ali, né? Pessoal, cuidem bem das suas crianças no trânsito, porque eu vejo muita gente transportando crianças, né? De qualquer jeito. Às vezes pegando um equipamento, né? De transporte de criança e só colocando no carro para não ganhar multa. Cadeirinha direitinho, né, cara? Pô, Só direitinho. um cinto, afivelar bem um cinto ali certinho, porque o que acontece? Não é a pessoa que tu mais preza nesse mundo. Então, às vezes eu chego em sala de aula e pergunto, qual é o amor que você tá? Ele amou tanto essa criança que ele deixou solto no carro para ela sofrer um acidente, ter uma grave sequela, então... Cuide bem, Ô, cuide John, bem. qualquer batidinha, 20, 30 por hora, a gente criança acha que é avançada pouco. pra Cara. Criança, Fátima, uma criança tem que andar na cadeirinha até quantos anos? Mais ou menos. 7 anos e meio. 7 anos e meio? É que vai regrinhas, depender, bebê vai com depender conforto, também. por peso, É uma altura, correlação. estatura. Não é só a idade. Não, tem Não é só uma- a idade, então. Não. Se a pessoa tiver 8 anos e tiver uma estatura baixa, miúda no caso, vamos supor assim, uma criança mais miudinha, ela ainda precisa. Banco de trás. né? Pete, qual era a briga com os irmãos? Quem podia sentar no banco da frente quando ia com o pai, né? Acabou, Sempre, né? acabou. Banco da frente, Né, o mais lembrando que é velho. acima de 10 anos, tá? E outra coisa legal também, né, cara, quando... É porque no Brasil a gente não faz, né? Mas quando você bota uma criança de 10 anos, até o airbag pode ser perigoso pra ela, né, cara? Isso. É meio... A gente não pensa muito nisso, né? Sim, o cinto também, né? Dependendo da estatura, o cinto pode estar prejudicando, né? Mas sabe qual é a Então, resposta das crianças? Ou melhor, a resposta dos pais quando a gente pergunta? Eu não consigo. Eu não consigo fazer com que ela sente na cadeirinha, eu não consigo fazer com que ela fique no banco de trás, que ela bote o cinto. Esse é o problema. Imagina, né? Com 2, 3 anos. Imagina quando tiver 18, né? É isso aí. O que ele vai É a conseguir, educação né? de hoje em dia, né? Não O dá- ouvinte tá dizendo que os filhos dela andaram até não serve mais a cadeirinha. Eu passei por Parabéns, essa... parabéns. ótimo. Parabéns. Eu passei por essa situação que o Vinícius falou ali, né? Então eu fiquei 2 anos com a minha criança menor, né? De agora tá com 7 anos, tá começando, tá na estatura já pra ficar sem, né? Mas eu passei 2 anos com ela berrando, chorando dentro do carro.
mas eu não dei o braço a torcer. Deixa chorar, né, João? É uma criança. Hoje em dia, ela quando eu começo a manobrar o carro, ela percebe que eu tô sem o cinto, ela, pai, tu tá sem o cinto ainda. Eles cobram, né? Isso, e a criança, né, ela vai ficar testando, né? Se tu abrir mão um dia, não deixar ela na cadeirinha, vamos supor que eu deixei ela entrar dentro mais do carro e manobrei sem ela botar o cinto. Pai, eu ainda não botei o cinto, para, por favor. Isso. Ela pede, cara? Ela pede. Que bacana, isso aí sim, né? Que bacana demais. Olha aqui, ó. Vem aí de 14 a 16 de setembro no Parque Municipal de Uruçanga, a segunda... Olha que rapidinho. Aí nós gostamos aqui, ó. A segunda edição do festival... É porque edição do festival. Edição do Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga. Mais de 100 tipos de chopp. 100 tipos, Olha, 100 que tipos. Que pouquinho, Né? só Muita 100. música e comida. E lembrando, nós estamos falando de trânsito, por favor. A gente tá falando de trânsito e chopp. Motorista da rodada, né? Não bebam, né? Não bebam nada se vocês vão dirigir, né? Pelo amor de Deus, não cometam esse erro. Porque a galera acha que beber um pouquinho, né? Não Lembrando faz mal, que né? é 0 álcool, né? Não tem mais taxa de tolerância, é 0. Senhores, quando é que o nosso ouvinte encontra vocês? Como é que é? Vai lá. Ele quer passar por terror com vocês como instrutor. Pois é, Vinícius, quem quiser ser instrutor, pode? É possível? Pode, é possível sim. Quem quiser ser instrutor, ele tem que ter no mínimo 2 anos de categoria B, precisa ter 21 anos de idade, né? E para credenciamento no Detran ele tem que ter a categoria D, que é para ônibus, né? A princípio, né? Vocês podem me encontrar na Center Camp, que é anexo ao posto São Pedro da Próspera. E ali a gente tem vários cursos relacionados ao trânsito, inclusive atendendo empresas. Né? Direção defensiva para funcionários, legislação de trânsito e outros cursos. Tá no telefone, mano? Não é, que eu tenho... Olha que bacana, Ricardo, que já clitou... Foi o ponto que apitou? O ponto apitou aqui, ó. Aqui no rádio ele não pode ficar em silêncio. Não dá pra ficar em silêncio, entendeu? É que o Jusemar mandou um recado convidando a galera pra ir no Blue Martini. Antes da despedida, vamos fazer? Claro. Pode ser? Então olha aqui, ó, solta aí. Olá, galera, boa tarde. Ficou baixinho? Vamos de novo? Olá, galera, boa tarde. Eu sou o Jusemar, proprietário do Blue Martini Drink and Pub. Gostaria de convidar todos vocês para... Ué, cortou. Não pode colocar no microfone, põe mais pra cima. Nesta quinta-feira, a partir das 18 horas, eu e toda a nossa equipe, com o Thiago, nosso barman, estamos prontos para lhe atender com drinks excepcionais, comida maravilhosa, hoje, a partir das 18 horas. Viu, tá feito. Agora Feito. Obrigado, Happy hour Semar. no Blue Martini. Happy hour. Agora vamos nos despedir, Vinícius. Vocês têm beijos, abraços, buzinas? Claro que eu tenho abraço, sim, pra minha família, principalmente pro meu filho, que tá indo no mesmo caminho, né? A questão da... Quantos anos? Tá com 7 anos. 7 aninhos. A questão da parte do trânsito, ele cobra minha esposa quando ela tira o cinto antes de parar o carro para chegar em casa. Então o meu abraço vai para minha família mesmo. Eu quero mandar um abraço para todos os instrutores que estão nos ouvindo. Só isso, vai? Não é ninguém, só pros instrutores, Só tá? para eles. John, um abraço, meu bruxo. Nossos alunos lá. Abraço para os alunos, né? Para os instrutores, lá para a autoescola que está me escutando lá em Sara, né? Autoescola Objetivo de Sara, que me proporcionou vir aqui conversar com vocês, ter esse debate aí. Então, mais um abraço especial para minha família também. Agora, lembrando que acabei de me tornar avô, né? Então, Vô, John? Sou no vô. Você é avô? Então, um abraço pra minha neta também. E a filha dele trabalha comigo aí. Olha só, rapaz, que bacana, cara. Pete, não dá tempo pra mais coisa. Acabou. Dá tempo pra gente fazer mais uns 2 merchans. Não, mano, chega, hoje não. chega, Então mano. faz o seguinte, se você perdeu o avesso, pegou só pela metade, quer entender um pouquinho mais sobre educação no trânsito, né? Faz o seguinte, acessa o 48.com.br, vai lá em podcasts. Todos os programas da Som Maior estão lá e o Avesso também está. Esse programa vai estar onde depois, Pete? Spotify. Olha que bacana. Estamos Spotify. chiquérrimos. Vai estar também no YouTube do Avesso, pode ir lá também, Spotify. por tudo. E aí você acha, entendeu? Acessa lá, @pitburgo com Y ou @Mano Dal Ponte no Instagram. Aí você vai ver as fotos e vai ter muita coisa bacana sobre esse programa. Vamos no banco de trás? Sai da frente, mano, senão eu te atropelo. E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e as meninas super poderosas, a Pete e o Mano. Até a próxima, pessoal.